Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos agora para a nossa aula de matemática. Nós vamos da página 127 até a página 129, tá bom? Na página 127 tem um joguinho. Ele tá falando assim, ó. É um joguinho de diversão. Nós vamos fazer o quê? Destaque do encarte, as cartas do jogo forme 10. Então, você vai lá no encarte. Peraí que a Pro vai achar aqui. Aqui, ó. Vamos lá no encarte. Vamos destacar, ó. É 2 folhinhas só de jogo, certo? Vamos destacar. Eita, a Pro perdeu a folha aqui. Vamos destacar. E aí, aqui, ó, junto com o adulto, ou papai, com a mamãe, irmão, vocês vão fazer o quê? Vocês vão utilizar as 54 cartas e apenas um jogador, de um dos jogadores. Vocês deverão, depois de cada um, pode jogar em casa com os amigos. No caso, vocês já estão jogando em casa, vocês vão fazer isso com o papai e com a mamãe. Embaralhe as cartas, coloque todas em um único monte, todas as cartinhas viradas para baixo. Cada jogador destaca uma carta do monte e aquele que tiver as cartas com maior valor é que vai começar o jogo. No caso de empate, retira-se uma das cartas do jogador até que se tenha um número baixo de pilhas. Então, ó, vocês vão fazer um montinho de cartas assim, ó, e cada um vai tirando uma carta, certo? Ganha quem tiver mais cartas, tá bom? Minto, não ganha quem tiver com mais cartas, não. Ganha quem formar 10, tá? Olha, Pro. Aí, aqui, ó, na página 128. Na página 128, ele tá falando assim, ó. Ligue os pares. O que você vai fazer nesse exercício, ó? Nós temos que ligar os pares de dezenas que juntas formam uma centena. A professora vai dar um exemplo, ó. Todas aqui são dezenas, certo? Só que se eu ligar o número 10 lá no 90, quanto vai ficar? 10 mais 90 forma 100. Então, eu formei uma centena. A mesma coisa, vocês vão ir ligando cada número aqui para formar uma centena. E depois, os números que vocês ligaram aqui, vocês vão colocar aqui para descobrir o resultado aqui da centena, tá bom? Prestem atenção que, ó, a professora já deu exemplo, ó. Se eu ligar o 10 lá no 90, eu tenho 100. Se eu ligar o 50 no 50, eu tenho 100. Se eu ligar o 40 no 60, eu tenho 100 e assim por diante, certo? Aí depois o resultado daqui vocês vão colocar aqui, ó. Porque, ó, descubra que número deve ser descrito em cada adição para se formar uma centena exata. É a mesma coisa que vocês fizeram aqui, só que aqui é diferente. Ao invés de estar aqui, vamos dizer que é uma continha armada. Aqui é uma continha deitada, tá bom? Aqui você já tem o resultado, aqui você vai ter que descobrir. Aqui, ó. A professora de matemática de Camila mostrou que é possível compor um número sabendo, por exemplo, quantas unidades e dezenas ele tem. Pensando nisso, ela pediu que seus alunos descubram qual é o número formado por 6 dezenas e 5 unidades. Formado por 6 dezenas e 5 unidades. Estará correto o aluno que formar? Aí vocês têm a opção aqui. Lembre-se, dezena e unidade. Aqui não tá falando da centena, tá bom? Então, presta atenção aqui, que esse daqui, rapidinho, vocês conseguem também observar o resultado. Aqui ele tá falando assim, ó, adição com centena. O que nós vamos fazer? Nós já fizemos bastante continha de dezena, unidade e algumas vezes fizemos centena também. Mas aqui ele tá falando mais específico.
Então, ó, para adicionar centenas, fazemos da mesma forma que adicionamos dezenas. Veja, por exemplo, como podemos adicionar 310 mais 120, usando peças do material dourado. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, 10, que é uma dezena é 10. E aqui tem 3 centenas, então, ó, 1, 2, 3. Então, aqui temos 310. E aqui temos uma centena com 2 dezenas. Então, 1, 2, 20, com 1, 120. Então, 310 mais 120 é igual a 430, certo? E aí, aqui, ó, ele representou, ele uniu tudo. Então, ó, dá para fazer essa continha sem ser com material dourado? Sim. Dá para usar os algoritmos? Sim, que são os números. Então, ó, a gente pode representar essa continha também assim, ó, 310 mais 120 igual a 430. A mesma coisa aqui, ó, nós podemos montar essa continha. Ele já deu um exemplo aqui, ó. A gente monta como? Nós montamos como? 310, que é o primeiro número, colocamos lá em cima, e mais, o sinalzinho de mais, 120. Então, 0 mais 0, 0. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 430. Aí, ele tá te perguntando, agora resolva você. Aqui, desculpa. Escrevemos em quadros, em ordem crescente, os números que serão adicionados. E adicionamos os algoritmos, cada ordem, unidade, dezena e centena. Então, aqui, ó, ele tá falando que o quê? Que eles colocaram de ordem crescente os números. Mas, independente da ordem que ele coloca aqui, o resultado seria o mesmo. Na adição, não tem problema o número menor tá em cima, apenas na adição. Na subtração, aí a continha já muda o resultado, entendeu? Na adição, não. Na subtração, muda o resultado. Nós vamos fazer isso daqui melhor na aula de correção, que a professora vai dar alguns exemplos para vocês também, tá bom? Meus amores, por enquanto é isso, a nossa aula de matemática. Fiquem com Deus, um beijo enorme e até a nossa próxima aula.